Oi, crianças, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de escola dominical? Hoje nós vamos começar um material novo, aquela nossa revista do Paulo, ela acabou. Então agora nós vamos começar um novo material e eu vou mostrar para vocês. Olha, o nosso material agora vem num envelope e ele se chama Firmando os Passos. São histórias muito legais, histórias da Bíblia, que nós vamos aprender e vamos aprender muitas coisas interessantes. Esse material, ele tem as atividades, as folhas de atividades, ele tem também os versículos e tem também a ilustração de cada versículo, tá tudo aqui dentro do material. A gente vai conversando e aos poucos a gente vai adequando, vai orientando vocês com relação a cada parte deste material. E a nossa atividade de hoje, nossa história de hoje, é uma história muito legal que eu acho que vocês já ouviram, mas nós vamos ouvir de novo e vamos aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. No primeiro versículo que nós vamos aprender hoje, está lá em Gálatas, está na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, e diz assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Vamos repetir junto comigo? Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Este versículo nos diz que nós devemos fazer o bem. Sabe por que devemos fazer o bem? Porque o bem é o que agrada a Deus. Nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos alegrando, agradando, obedecendo o nosso Senhor Jesus. E a história de hoje é uma história de quando Jesus estava aqui na terra, andou por vários lugares. Ele estava sempre caminhando com os seus discípulos. E Jesus fazia coisas maravilhosas, milagres, coisas impossíveis aconteciam. Então muitas pessoas estavam sempre querendo ficar perto de Jesus. Elas queriam ouvir as palavras de Jesus, tudo que ele falava sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, tudo que ele falava sobre como agradar a Deus. E também queriam ver os seus milagres. Tinha muita gente que queria ver os milagres de Jesus. Então, existia uma multidão, muitas pessoas em volta de Jesus. E na história de hoje, Jesus atravessou para a margem do Mar da Galileia, para outra margem. Ele estava de um lado, ele foi para o outro lado. E quando ele chegou lá, ele subiu para um monte com os seus discípulos. E eles estavam lá no monte, lá em cima. Quando eles olharam, eles viram uma multidão de gente chegando. Tanta gente, mas tanta gente. E Jesus olhou e chamou o discípulo dele, chamado Filipe, e falou: Filipe, onde que nós vamos comprar comida para esse povão? E o Filipe ficou assustado. Ele falou: Jesus, nem 200 denários dariam para comprar comida para tanta gente. Sabe o que Filipe quis dizer? Que nem muito dinheiro daria para comprar comida para tanta gente. Muitas pessoas foram chegando, muitas pessoas foram se reunindo ali onde Jesus estava, porque elas queriam ver Jesus, elas queriam ver os milagres de Jesus. Então, um outro discípulo que estava por ali, o André, falou: Jesus, tem um menino aí que tem um lanchinho. Ele trouxe um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, não é verdade? 5 pães e 2 peixinhos, aquele monte de gente.
Será que isso dava para tanta gente comer? Acho que não, né? Acho que aquele menino tinha levado um lanchinho para ele. Mas aquele menino, então, ele ofereceu o lanchinho. E sabe o que Jesus fez? Ele falou para os seus discípulos: olha, fala para todo mundo se assentar. Então os discípulos foram organizando, pedindo: olha, senta aqui, vamos cada um para o seu lugar, todo mundo sentado. Então os discípulos organizaram o povo sentou. Então Jesus pegou o lanchinho do menino. Olha, Jesus pegou o lanchinho do menino. O menino ofereceu o seu lanchinho. Jesus pegou o lanchinho dele, deu graças, quer dizer, orou agradecendo o alimento. E então ele começou a repartir. Ele começou a compartilhar aquele pão. E o pão foi aumentando, e o pão foi aumentando, e foi aumentando, até que todo mundo comeu. E comeu bastante. Comeu até ficar satisfeito. Todas as pessoas que estavam ali comeram, encheram a barriga, ficaram satisfeitos. E Jesus, quando todo mundo terminou, todo mundo já estava satisfeito, Jesus pediu para os discípulos dele recolher. E sabe quanta comida sobrou? 12 cestos. 12 cestos de comida, de pão, sobrou. E os discípulos recolheram nos cestos. Jesus poderia ter feito outro tipo de milagre. Jesus poderia ter feito aparecer comida, poderia ter feito outras formas, poderia ter dado outro jeito de alimentar aquele povão. Mas Jesus preferiu usar a generosidade. Ele preferiu usar a doação que aquele menino fez. O menino compartilhou o seu lanchinho com Jesus. Sabe por quê? Porque aquele menino sabia que quando ele entregou aquele lanchinho, aquele pratinho com 5 pães e 2 peixinhos, ele estava servindo a Jesus. A generosidade daquele menino foi uma forma dele servir a Jesus, dele agradar a Jesus. E olha, Jesus ficou muito satisfeito. Jesus foi engrandecido. Todo mundo olhou aquilo que Jesus fez e falou assim: olha, Jesus é realmente um homem poderoso. Todo mundo ficou admirado de ver como ele fez aquilo, multiplicou, aumentou a comida, alimentou tanta gente. Assim, e hoje nós podemos aprender com esse menino. Assim como ele fez, nós também devemos fazer. Nós também devemos ser generosos. Nós devemos fazer o bem, assim como o nosso versículo nos diz. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem. Por que nós devemos fazer o bem? Será que é porque nós somos super bondosos? Será que porque nós somos perfeitos? Não, nós não somos. Nós não somos bondosos, nós não somos perfeitos. Nós devemos fazer o bem, porque quando nós fazemos o bem, nós estamos obedecendo a Jesus. Quando nós fazemos o bem, quando nós somos generosos, quando nós somos bondosos, nós estamos agradando Jesus, nós estamos alegrando Jesus, nós estamos servindo a Jesus. Que nós possamos aprender a ser bondosos e a servir a Deus compartilhando as nossas coisas. Assim como o menino fez, nós também devemos compartilhar, nós também devemos ser bondosos com as outras pessoas para agradar o nosso Deus. Eu desejo que essa semana vocês se lembrem dessa lição e que vocês possam colocá-la em prática na vida de vocês. Sabe como? Compartilhando um brinquedo,
com um amigo, com um irmão, compartilhando um lanchinho. Sabe aquele último chocolate que restou no pote? Em vez de comer sozinho, compartilhar com o irmão, compartilhar com o papai, compartilhar com a mamãe. Essa é uma forma que nós temos de agradar a Deus. Nós devemos ser bondosos, nós devemos ser generosos, nós devemos fazer o bem para agradar a Deus, para agradar o nosso Senhor Jesus, que nos ensinou isso através desse exemplo. Jesus foi generoso também, porque ele também alimentou aquele monte de gente, deu comida para muita gente e fez muitas outras coisas maravilhosas. Mas o melhor de tudo, a maior generosidade, a maior bondade de Jesus, ele fez quando ele morreu na cruz por nós. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus nos salvou lá na cruz. E esse foi a maior demonstração de bondade, de amor e de generosidade de Jesus. Vamos ser generosos? Vamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui hoje na nossa lição? Eu espero que vocês guardem essa lição, esse aprendizado no coração e coloquem em prática aí ao longo da semana e durante toda a vida, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!